Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Talk About Wine, promovido pelo IVDP. E hoje vamos falar sobre algo que pensamos muitas vezes, ou que está sempre muito presente, mas nem sempre pensamos e raciocinamos sobre o seu valor e a sua importância, que é as denominações de origem protegidas, as DOPs ou as DO. Para isso temos o meu colega no IVDP, que dirige o Serviço Jurídico, Alberto Ribeiro de Almeida, que tem muita obra publicada sobre o assunto e é uma pessoa de grande experiência. Olá, Alberto, boa tarde. Olá, Paulo, boa tarde. Há aqui esta sensação, muitas vezes, e até às vezes uma mistura na cabeça das pessoas, quando falamos em denominações de origem e na proteção de um nome, e se calhar eu começaria por te perguntar o que é uma denominação de origem e depois, se calhar, irmos para a frente porque é que é tão importante. Mas o que é uma denominação de origem? Bom, quando falamos de denominações de origem, falamos em primeiro lugar de um sinal distintivo no comércio. Estamos a falar de um símbolo que identifica e diferencia produtos no mercado. E, acima de tudo, estamos a falar desse símbolo enquanto instrumento de concorrência no mercado para os diferenciar. E neste caso concreto, quando falamos de denominações de origem, diferencia em que termos? Ou seja, esse símbolo, esse sinal, Porto, Champagne, Roquefort, etc., esse sinal, o que é que diferencia? Que funções desempenha no mercado? Quando falamos de uma marca, as marcas também são símbolos, também são sinais, e diferenciam os produtos, individualizam no mercado, separam uns dos outros, mas têm uma função de indicar, ainda que o consumidor não conheça em detalhe, mas a diferenciar o produto pela sua origem empresarial. Aqui não, quando falamos de denominações de origem, estamos a falar de sinais, igualmente, sinais comerciais, para distinguir os produtos em função, em primeiro lugar, da sua origem geográfica. O que distingue um vinho espumante do Douro do vinho espumante em Champagne é, em primeiro lugar, a origem geográfica. Tem uma origem geográfica diferente. Mas não basta, não é apenas essa a função, distinguir pela origem geográfica, é também distinguir quanto à sua qualidade. A denominação de origem, um produto que tenha a denominação de origem, significa que cumpre com um conjunto de regras, aquilo que tecnicamente designamos por cadernos de especificações. Portanto, há uma função aqui de garantia de qualidade. E, portanto, a denominação de origem indica-nos ou diferencia um produto pela sua origem geográfica, mas também pelas suas características qualitativas, Portanto, que, reitero, aqui corresponde a uma conformidade, um conjunto de regras. sim, mas ainda antes de chegar a essas regras, nós podemos dizer que existe uma relação entre a qualidade e essa origem geográfica, que também a distingue, não é? Ainda antes Sim, a denominação de origem tem, global. ao contrário da indicação geográfica ou de uma simples indicação de proveniência, como um produto de Portugal, por exemplo, a denominação de origem aponta para uma origem e uma conjugação de fatores humanos e fatores naturais. Ou seja, é um produto que Que provém apontam daquela essa região. qualidade. Que apontam Exatamente, essa qualidade que o faz distinguir, não é? exatamente. Mas essa conjugação, quer de fatores naturais, quer de fatores humanos. E até a própria reputação, igualmente, mas em particular esses fatores naturais, esses fatores humanos, é aquele microclima, são aquelas condições edafoclimáticas, mas é também o saber fazer, é também a tradição, é também o trabalho humano, porque de facto, e dando o exemplo do vinho, as uvas só por si não fazem vinho, não é? É Não. necessário a intervenção humana para produzir o produto. E, portanto, por muito que haja relevância do fator natural, é indispensável e pode ter um papel predominante o fator humano, como é óbvio. Essa questão, se calhar ainda antes de provavelmente a marca comercial estar muito desenvolvida, já esta noção de origem estaria presente no consumidor e se calhar até no produtor. Penso, por exemplo, no vinho de Creta, no tempo dos próprios gregos, não é? Ou seja, já se calhar existiria uma preocupação pela origem de determinar uma certa qualidade, do que se calhar ainda antes existir uma marca qualquer de um vinho de Creta, não é? Ou seja, Sim, esta origem é muito antiga. a maioria dos autores, na investigação que fui fazendo, diz que os nomes geográficos, não estamos a falar ainda de nações de origem com o sentido atual que tem, que é uma construção mais recente, mas os nomes geográficos, enquanto instrumentos de diferenciação dos produtos, serão mais antigos que as marcas.
ou seja, o artesão colocava o seu nome, mas também colocava o local, a origem. Sabemos que já na Roma Antiga, por exemplo, colocavam selos de garantia nas ânforas de vinho. Selos de garantia que garantia a origem, passa aqui a redundância, mas garantia a origem, que tinha aquela proveniência geográfica. Que era mesmo dali. Como? Sim, exatamente. Não faltam autores que defendam que esses sinais geográficos são, de facto, bem mais antigos do que a marca comercial. Embora aí também haverá uma história muito particular, porque a marca surge inicialmente, como uma forma de marcar a propriedade, o direito de propriedade. Isto é meu e, portanto, eu marco com um selo qualquer ou com um ferro quente, algo assim do género. Mas quando vendo o produto que tem essa marca, deixa de ser já um sinal da propriedade do produto e já é um sinal mercantil. Já o distingue quanto à origem empresarial. Mas, de facto, os sinais geográficos, a Maria Doutrina aponta que são bem mais antigos. Terá sido o primeiro sinal a distinguir o produto no mercado. Sim, a própria origem geográfica do produto. O que se compreende, toda a gente, as azeitonas vinham dali, o vinho vinha da colá, muitas vezes. Aliás, se formos à Bíblia, temos imensos exemplos, só para dar um texto antigo, né? Um texto antigo, imensos exemplos de sinais geográficos que estão lá, centenas deles. Isso também, se calhar, leva-nos à exploração da questão de criação de valor, não é? Porque é que a denominação de origem é tão importante? Porque acaba por criar valor para aquela região e para os produtores daquele produto, não é? Isso seria interessante explorar um bocadinho, a criação de valor através da denominação de origem. Até se podemos chegar ao ponto de dizer porque é que existe um conjunto de produtores que quer que aquela região, ou que o nome daquela região seja protegido, porque eles sabem que há essa distinção, esse fator distintivo, diferenciador, mas querem protegê-lo porque sabem que se só forem eles a utilizar aquele nome, ou se nesse caderno de encargos garantirem que o produto tem uma certa consistência, eles conseguem colocá-lo no mercado com uma adição de valor, não é? Sim, de facto, como referia no início, estes sinais, as denominações de origem incluídas, são instrumentos de concorrência. E por isso só, na verdade, são usados pelos produtores, pelos comerciantes, usando aqui produtores num sentido amplo, se tiverem significado no mercado, se tiverem valor, se diferenciarem o produto. Podemos dizer que, de facto, há uma evolução significativa na utilização de sinais distintivos, em particular após a Revolução Industrial, obviamente, de forma a diferenciar, a distinguir os produtos. E a denominação de origem é um desses instrumentos que acrescenta valor, e já vamos a esse ponto em concreto. Mas, na verdade, podemos ver ao longo da história muitos sinais geográficos, algumas denominações de origem, outros não, tiveram mais sucesso, ora menos sucesso no mercado. E, de facto, têm mais valor ou menos valor. E hoje sabemos, até por diversos estudos, já irei referir aqui dois que a Comissão Europeia fez nos últimos anos, que estudos de mercado entre produtos com denominação de origem e produtos sem denominação de origem, mas similares, ou digamos, do mesmo tipo. Um espumante com denominação de origem, um outro espumante que é sem denominação de origem, um com denominação de origem, ou qualquer outro produto. E nessa comparação, vemos, na verdade, que a denominação de origem traz um valor. Ou seja, obviamente que isto tem todo um processo e tem uma história de afirmação deste direito, que é um direito industrial, no mercado, e que o consumidor, estudos, estou-me a referir apenas a estudos e não à minha percepção empírica, o consumidor tem dado alguma preferência, está disposto a pagar mais. Refiro-me agora em particular ao estudo da Comissão Europeia, que foi publicado este ano, fevereiro ou março deste ano, se não me falha a memória, mas diz respeito a um estudo efetuado em 2017, 2018, mas só foi publicado agora, em que é a continuação, aliás, de um estudo já anterior, já tinha cerca de 10 anos, o estudo anterior, e que nos diz que um produto com denominação de origem, em média, comparando, a Comissão Europeia estudou vinhos, bebidas espirituosas e todos os outros produtos agrícolas, agroalimentares, com denominação de origem ou indicação geográfica, o consumidor está disponível para pagar 2 vezes mais do que um produto sem denominação de origem equivalente, ou se quiserem do mesmo tipo. E já estamos a falar na União Europeia de um valor global de, se não falha a memória, cerca de 87 mil milhões ou 87 bilhões de euros, enquanto que há 10 anos atrás já era 50 e qualquer coisa bilhões de euros. Portanto, aí consegue-se perceber o valor adicionado aí, não é?
Sim, exatamente. E que, repito, este dado deixa-me, de facto, deixou-me curioso também em analisar melhor este estudo, o facto de ser 2 vezes mais o preço, quer dizer, ser mais do dobro, o que é interessante. Podemos Mas definir a são denominação. mecanismos, quando são mecanismos Sim. de facto de afirmação e de valor no mercado. Quando Podemos, referias há pouco a questão da proteção, é óbvio que não podemos viver uma coisa sem a outra. sim, Estamos a falar sempre de monopólios. São instrumentos de monopolização, isto é, só os produtores da região do Douro podem usar a denominação de origem Porto, ou Douro, ou de Champanhe, por aí fora. Mas é necessário proteger o nome, como se protege nos sim. outros aspectos industrial, como protege as marcas, como protege as patentes, etc., os logótipos. É necessário registar, é necessário proteger. E essa é outra vertente, não é? Essa é outra vertente. Sim. Há aqui duas coisas que me parece interessante explorar. Esta questão da diferenciação que está, às vezes, poder provocar uma diluição. Ou seja, vou dar um exemplo para ser mais claro, que é um exemplo muito português e muito típico, que é o queijo da serra, não é? Nós sabemos que toda a gente gosta muito de queijo da serra, vende-se muito queijo da serra, aprecia-se muito queijo da serra. O queijo da serra é muito bom, mas não é o nome da denominação de origem, Não, não é? não A é. denominação de A origem é nação de Serra da origem Estrela. é Serra da Estrela. Ou seja, às vezes também há aqui uma linha ténue do ponto de vista do consumidor, que também nos cabe a nós, também enquanto gestores na denominação de origem, mas também cabe a essas associações de produtores e raspar aqui na parte da proteção, que é quando há uma diluição da marca, não é? Portanto, esta coisa do queijo da Serra ser muito valorizado, mas na realidade nós devemos procurar Serra da Estrela e não queijo da Serra, porque na queijo da Serra não é nada. Esta Na questão da verdade, diluição. quanto mais prestigiado é o nome, mais necessidade há de o proteger. E de facto é uma relação direta entre um ponto e outro. Porque as nações de origem em particular, porque são de uso coletivo, ainda precisam de uma proteção Exato. mais atenta ou mais cuidada do que uma marca. Embora podemos dar muitos exemplos de marcas que diluíram ao longo do tempo, perderam significado. A garrafa Termos, costumo dar esse exemplo, que foi um dos primeiros. Termos era uma marca e tornou-se um termo genérico, diluiu ao longo do tempo, perdeu o significado e hoje em dia já não usamos muito, mas a garrafa Termos é um termo genérico. Portanto, A temos que ter Gillette. muito cuidado. E há muitos outros exemplos, obviamente, né? Quase teve a acontecer o mesmo com a marca Jeep, entre nós, só não aconteceu porque, bom, não vou entrar em detalhes técnico-jurídicos qual é o regime jurídico, não vou entrar por aí, creio que seria demasiado fastidioso e muito técnico. Mas há uma necessidade muito grande de proteger estes nomes. Principalmente quando ganham mais dimensão e mais prestígio. Essa diluição, e por exemplo a dimensão de origem Porto é um caso interessante, porque Porto é o nome da própria cidade, Porto é um porto de mar, de abrigo, mas se eu entrar num bar, num sítio qualquer da Europa e pedir um porto, ninguém vai servir um barco, não é? Ou um serviço de transporte, ou o que seja, vão-me servir uma bebida alcoólica, o vinho do Porto, obviamente. E, portanto, é necessário proteger o nome e ter muito cuidado, porque os nomes podem tornar-se vulgares. E tudo depende aqui da comunicação, da proteção. Se eu disser aqui a palavra Apple, todos pensamos em computadores, ninguém pensa em maçãs. Ou se é continente, todos nos lembramos do continente onde se vendem produtos E o diversos, parmesão, por e não exemplo, o não é? continente. Só. O Exatamente. parmesão. O parmesão, igual. Deve ter muito cuidado para evitar esta diluição, esta degenerescência, essa perda de valor, significado. Aqui mais de significado. Sim. E por isso a proteção, os registros, os acordos internacionais, etc., tudo isso é muito relevante para proteger no mundo inteiro, digamos assim. O objetivo é esse. Eu lembro sempre, quando comecei a trabalhar nestas coisas, já lá vão bastantes anos, mais de 2 décadas, do meu homólogo do champanhe dizer que tinham fechado a África. Dou sempre este exemplo. Tinham fechado a África no sentido que o nome champanhe estava protegido em todo o continente africano. E eu perguntei-lhe, mas vendem muito champanhe para a África? Ele, não. Há países para o qual não vendemos rigorosamente nada. Nós queremos é o nome protegido. Nós queremos é o nome protegido. E Tal reservado importância. exclusivamente para nós. Exclusivamente. Exatamente. E eles são muito Uh, bons nisso. Estavas sim, sim, a dar o sim. exemplo do vinho do Porto. Há bocado, se fôssemos ver um vinho do Porto, ninguém nos daria um barco ou um Porto. Qual é a importância do vinho do Porto na questão da denominação de origem? Porquê é que é a primeira e porquê é que é tão importante no sentido
se calhar, como estavas a dizer há pouco, atual do que é uma denominação de origem ou um símbolo de uma marca coletiva? A denominação de origem Porto foi a primeira, na verdade, que em 1756, com a demarcação da região do Douro, mas não apenas a demarcação, por parte do Marquês de Pombal, foi a primeira que correspondeu e corresponde ao conceito atual de denominação de origem. A denominação de origem implica, e aliás até respondendo aí uma pergunta que no chat está a ser colocada. Na prática, como se controla um vinho DOP, não é? Exatamente. E quase que já adiantando um bocadinho da resposta, a denominação de origem pressupõe um organismo de controle, pressupõe um caderno de especificações, um conjunto de regras. Porquê o conjunto de regras? Para garantir que todos, dado que é um sinal de uso de todos os produtores da região que cumpram as regras, garantir lealdade entre todos. Todos cumprem as mesmas regras mínimas, pelo menos, obviamente. E, portanto, o uso do nome aparece em por parte de diferentes agentes económicos, diferentes comerciantes, mas há aqui um conjunto de regras mínimas. Mas, além disso, tem que haver um organismo de controle, um organismo terceiro. E esse organismo terceiro vem verificar, com independência, imparcialidade e objetividade, vem verificar que, na verdade, o produto corresponde às regras estabelecidas. E a região demarcada do Douro foi a primeira onde estes pilares estavam todos estabelecidos. Tínhamos uma demarcação, já tinha existido duas anteriores, mas eram apenas demarcações. Mas aqui não foi só demarcação, foi um organismo de controle, igualmente, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que é estabelecida, que tem poderes de fiscalização muito vastos, aliás, tinha um tribunal próprio, inclusive, mas bom, havia provas no momento da produção e e depois quando o vinho chegava às empresas para ser comercializado, havia dois momentos de prova. Portanto, tem que haver um sistema de controle e de certificação aqui no sentido de verificação da conformidade a esse conjunto de regras. E, portanto, na prática, como é que se controla? Controla através de um organismo, que pode ser público ou privado, bom, isso há diversos modelos em toda a Europa e no mundo. Tem que haver um organismo de controle, repito, um terceiro, com independência, com imparcialidade, que faz esse controlo. O controlo pode ser mais ou menos intenso, obviamente, mas há um controlo mínimo exigido a nível europeu. E assim se garante essa qualidade, e assim se garante a imagem do produto no mercado também. Também por aí se perde valor, obviamente. Quando se controla pouco, quando se permite utilizações abusivas, quando não se age contra as contrafações ou as imitações, tudo isso vai implicar uma perda de valor. E, portanto, é necessário atuar aqui em múltiplas frentes. Mas a vantagem, digamos, que teve o vinho do Porto foi colocar em cima da mesa aquilo que é hoje, e em cima da mesa no século XVIII, aquilo que na verdade é hoje uma denominação de origem de forma pacífica, diríamos quase. É um modelo jurídico de sucesso, mais ou menos, podemos chamar assim. Sim, conseguiu ser um modelo de sucesso. Vamos lá ver. Há 20 ou 25 ou 30 anos atrás, tínhamos 30 países no mundo que reconheciam denominações de origem. Hoje em dia, o panorama é de cerca de 160 países no mundo que têm denominações de origem ou indicações geográficas, que é uma figura ligeiramente diferente, mas não muito diferente. Sim. Nos aspectos que estamos aqui a referir, são idênticos. Depois há detalhes. Então, nos vinhos, os detalhes são muito, muito pequenos. São mesmo detalhes, na verdade. E, de facto, temos uma panóplia de países hoje muito vasto, quase o mundo inteiro. Significa que, ou seja, foi um sinal de preocupação por um lado, mas também de reconhecimento de um modelo que conseguiria proteger e criar valor para os produtos desses países, ou dessas regiões dentro dos países. Num quadro de globalização que começámos a viver especialmente da criação da Organização Mundial do Comércio, todos perceberam, os países, os próprios comerciantes e produtores, perceberam que as denominações de origem têm uma grande vantagem em relação aos outros sinais distintivos do comércio. É que a riqueza fica na região. A riqueza fica na região. Ou seja, não é possível fazer um porto em Espanha, ou em França, ou no Vietnã, ou na China, por exemplo. Não é possível neste momento. O nome está protegido. Ou seja, não se pode deslocalizar a empresa. Não se pode levar as vinhas, não se pode fazer. Enquanto que uma marca de sapatos ou de tecidos pode, na verdade, a empresa pode deslocalizar-se para sítios onde a mão de obra seja mais barata. Aqui não. A região não sai do sítio. A região está lá. E, portanto, percebeu-se que era um mecanismo muito interessante e diga-se que a Índia e a China, ao contrário de muitas pessoas pensam,
a Índia e a China têm muitas denominações de origem. Aliás, a China, neste momento, já é o país do mundo que tem mais denominações de origem e indicações geográficas, juntando aqui as indicações geográficas também. Mais do que a União Europeia toda junta, o que é significativo. Há aqui uma questão que tu abordaste que me parece interessante, que é o não se poder deslocalizar o produto, mas muitas vezes há quem pretenda deslocalizar o produto rotulando o produto com nomes cuja origem não é verdadeira. Por exemplo, presunto serrano feito no México. Eu também lembro-me de uma história com os nossos colegas do presunto de Parma, em que havia um presunto serrano feito no México. Ou seja, também temos aqui um desafio por causa das cópias, ou seja, quem se aproveita do nome na rotulagem, rotulando um produto que não tem nada a ver com esse produto que está protegido ou que é o produto original, vamos chamar assim. Sim, há. E, na verdade, diríamos que olhando para o mapa mundo, há um país no mundo que se recusa a reconhecer as nações de origem e indicações geográficas enquanto direitos para a industrial, que são os Estados Unidos, para já, pelo menos, e o resto do mundo reconhece. Não significa que algumas nações de origem em particular não tenham dificuldades de proteção aqui ou acolá. Têm. E a nação de origem Porto é disso um exemplo, tem dificuldade neste momento em 3 países apenas, sendo certo que um deles, em princípio, será ultrapassado em breve. No resto do mundo já está protegido por múltiplas vias. Portanto, as cópias são uma preocupação para todas as nações de origem. E quanto maior for o prestígio, maior tem que ser o investimento nessa proteção. O Champagne tem ações judiciais quase em todo o mundo, onde for necessário, e as outras denominações de origem, em função da sua projeção e da sua capacidade financeira, orçamental, também vão agindo e vão estando atentos. É preciso estar atento, porque se não agir, há quase que uma preclusão por tolerância, ou seja, estamos a tolerar esse uso, não fazemos nada. É preciso agir contra as cópias. Não, é preciso estar atento. É uma preocupação que tem que se ter precisamente porque senão outros estarão-se a aproveitar do valor, não só do valor que nós criamos, como também a diluir a qualidade do produto em si. Não é? A qualidade e o próprio nome, quer dizer, a pouco e pouco, se não se for feito nada, o nome perde-se, não é? Como dizíamos há pouco, a propósito da garrafa Termos, foi isso que aconteceu. E aconteceu, ou está a acontecer, por exemplo, com diversas outras marcas em outros países, não vamos agora entrar em muitos detalhes, quando se chega tarde. É preciso atuar cedo quando aparecem essas imitações. Sim, porque o próprio tribunal pode começar a não perceber tanto essa proteção porque ninguém fez nada antes, não é? Isto varia os ordenamentos jurídicos não são todos iguais, mas em termos muito sintéticos, para mais uma vez não estar... Sim, estamos quase a acabar. Sim, e não entrar em questões muito técnicas, enquanto que em alguns países, Europa, por exemplo, continental, é necessário responsabilizar o titular. O titular tem que ser responsável por não ter agido a tempo. Em outros países não, como da influência anglo-saxónica, é a opinião do consumidor. Se a opinião já mudou no consumidor, ainda que o titular do sinal tudo esteja a fazer, mas não consegue alterar, perde-se o direito. Por isso é preciso estar muito atento às cópias, porque é preciso agir, caso contrário podemos chegar tarde. O tribunal pode dizer, já chegou muito tarde. Há muito tempo que já usam este nome e, portanto, o consumidor já não é induzido em erro e já está convencido que isto é um termo genérico, que não significa um produto proveniente do local X ou com uma certa qualidade. E, portanto, é preciso agir para proteger este valor que são as nações de origem, indiscutivelmente. Ok. Alberto, muito obrado. Obrigado, Acho que conseguimos resumir aqui em 20 minutos tudo o que precisa de saber sobre denominações de origem, mas que é ótimo. É um tema muito interessante e que nós muitas vezes, quando olhamos para um rótulo que diz Porto e depois tem a marca a seguir, seja ela qual for, na realidade estamos a falar de 2 marcas e não de uma só. Portanto, tanto é preciso proteger a marca do comerciante, como também é preciso proteger esta marca coletiva, que é de todos, e esse aí depois é o papel do Instituto em conjunto com o setor. É de todos, mas é só de alguns. Exatamente, dos que lá estão, diríamos assim. Exatamente. Muito bem. Continuamos com a nossa Port Wine Hour às 9 horas. Quem quiser tirar fotografias sobre o vinho do Porto
com o hashtag PortWineHour, o IVDP volta a republicar e a partilhar. E na próxima semana teremos outra talk sobre as pessoas que marcaram o Douro no século XX e Dirk Nippor vai falar sobre o seu pai, desaparecido recentemente, Rolf Nippor, e sobre o trabalho da Nippor no século XX. Alberto, mais uma vez obrigado. Muito obrigado. E até amanhã, nós no trabalho, e bom fim de semana a todos. Bom fim de semana e até amanhã. Obrigado.